Marcel Riso, tá? Repórter e colunista do Estadão, jornal Estado de São Paulo, ele trouxe essa noite, dentro de um podcast que ele trabalha, tá? Que ele comanda, eu acho. A CBF projeta 2 mudanças na Copa do Brasil. O perfil Datafoot foi o primeiro a trazer no Twitter, e por isso a gente traz aqui o crédito dele, mas obviamente o crédito é todo de Marcel Riso. As 2 mudanças são bem. Você pensa assim, 2 mudancinhas. Meu amigo, olha só, as 2 mudanças são mudanças gigantescas na competição. A primeira, jogo único da primeira rodada até as semifinais, tá? Jogo único da primeira rodada até as semifinais. A gente chegou a falar sobre isso, Cássio, lembrando a Copa da Inglaterra, né, como uma solução para mais do que 1 ou 2 rodadas e que seja sorteio desde o começo. A gente chegou a citar isso. E a outra mudança é a final em jogo único com campo neutro, Inclusive, repetindo esse o que texto, eu acho que, acontece inclusive, na Champions e na Libertadores e também na Sul-Americana, Cássio. foi mal, Fred. Eu acho que esse texto, inclusive, tem um pequeno erro. Porque se a final é campo neutro e ele diz que até a semifinal é jogo único, então o campeonato inteiro seria jogo único. Eu acho que, na verdade. Eu fiquei na dúvida se a semifinal não seria de Não, volta. então, eu acho que é um. Veja, eu acho que é um erro desse texto, porque na Copa da Inglaterra. Talvez, na verdade, até olhando a matéria ela poderia ser assim: se for até a semifinal, a final só que seria ir de volta. Ou, porque essas 2 mudanças, elas não seriam, Fred, do jeito que tem a matéria, elas não seriam necessariamente juntas. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando, ó, porque se você diz que é jogo único até a semifinal e a final em campo neutro, então o campeonato inteiro seria jogo único. Mas a questão é que essa parte desse texto que fala da matéria de jogos únicos até a semifinal é porque a final poderia ser de volta. Ou a final ser jogo ou a final também ser em campo neutro, ou ser como é na Inglaterra. Eu não sei se a Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga Inglesa, que a semifinal é que é ir de volta. O campeonato todo é jogo único, é quando vai para a semifinal, vira a disputa em 2 jogos. E a final volta a ser jogo único. Essa é uma coisa bem curiosa. O campeonato inteiro é um jogo só, na semifinal é de volta e na final é jogo único também. De toda forma, seja essas 2 possibilidades que o texto indica, ficaria muito parecido com a Copa da Inglaterra. E com outras Copas nacionais, mas sobretudo com a Copa da Inglaterra, que ela sempre foi desse jeito, né? Assim, ela existe desde 1872, 1872, e sempre foi dessa forma. Com a final em Londres. A questão é que no campo neutro aqui do Brasil, pode até ser campo neutro, mas acho que precisa ser algo pensado de acordo com a final, como inclusive vem sendo com a Supercopa do Brasil. Tipo, Palmeiras e São Paulo, dá para ser no Mineirão, foram 40 mil pessoas, dá para ser no Mineirão. A Supercopa desse ano, que já foi no Mangueirão, choveu pra caramba, mas foi Flamengo e Botafogo, tinha a torcida do Botafogo lá também, dá para. Agora, dependendo do confronto, aí você acha que você pode colocar aí no Sudeste, ali mais o Maracanã, ou do Pacaembu, que foi refeito no estado do Palmeiras, do Corinthians, enfim, uma área mais central. Não precisa, por exemplo, se a final for, sei lá, como já teve, Atlético Paranaense Internacional, a final da Copa do Brasil de 2019. Pô, não precisa botar na Arena das Dunas. Você pode, dá para fazer o meio termo ali, ou em Santa Catarina, ou até levar para São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, mas não precisa colocar 2.000 quilômetros de distância. Mas essa mudança, Fred, sobre a Copa do Brasil, independente desses pormenores, acho que são 2 coisas para a gente debater, inclusive. A quantidade de fases únicas, e outra é a final única. Acho que são 2 temas para debater. Vou falar rapidamente, para separar isso, vou falar rapidamente dos jogos únicos. A Copa do Brasil, quando surge em 89, todas as fases, ela tem 32 times apenas. E outra coisa que não está dita, assim, a tendência é que a Copa do Brasil tenha mais de 92 clubes, como vem sendo nos últimos anos, né? Assim, inclusive, deveria ser, isso para mim deveria ser uma prioridade.
Tipo, todo mundo que é Série A deve jogar, não é para acontecer esse absurdo. Eu até fiz um texto sobre isso, acho que foi esse vídeo que o Fred falou, acho que até quando a gente debateu, para ter algumas contas, alguns cenários que são básicos. Se o time é da Série A do brasileiro, o time tem que estar jogando na Copa do Brasil. O time tem que depender de estadual, de qualquer outra coisa para jogar, não. Não dá para ser uma bizarrice, onde um time de Série A, um futebol que tem 800 clubes profissionais, um time que é da primeira divisão nacional, não está na competição, na Copa Nacional, porque não conseguiu uma vaga no estadual. Não faz sentido. Agora, ou seja, Cássio, não é para... Porque na minha primeira leitura, quando eu vi essa história, para mim já foi, a turma tá querendo de alguma maneira reduzir calendário. Mas eu acho que vai reduzir demais. Mas vai reduzir. Mas se você... Não, reduz. Mesmo mas aumentando, você reduz. inchando, você reduz. Mas você poderia reduzir bem mais. Mas vai reduzir, Cauê, porque acontece... A Copa da Inglaterra tem as entradas, pô. Numa rodada só. Por exemplo, além de ser um jogo só, por exemplo, a Copa da Inglaterra ela tem 732 times. Muitos semi-amadores, inclusive. São os 92 que são das 4 principais divisões. Da 5ª divisão para baixo é semi-profissional. Os 20 times... A disputa começa regionalizada e os times da Copa da Inglaterra eles entram quando a competição está com um chaveamento de 64 clubes. Ou seja, os 20 da Premier League já estão lá entre os 64 e os outros times vão disputando as outras 44 vagas. Mas, não é como na Copa do Brasil hoje que já chega quando só tem 32 times. Ou alguns anos atrás que fizeram uma coisa pior ainda, os da Libertadores viu quando só tinha 16 times. Era um negócio assim bizarro. Enfim, Cauê, eu acho que diminui muito porque você pode fazer essas entradas se for nesse cenário. Mas só colocando uma cronologia para deixar para a galera aqui, a Copa do Brasil foi criada com ida e volta e foi assim de 89 até 2016. A exceção foi que a partir de 95 foi criada uma regra que na primeira fase, não sei se algumas edições também valiam na segunda fase, mas na primeira fase valia a partir de 95, que o visitante se ganhasse por 2 gols de diferença. Alguns valiam na segunda, Cássio. Algumas edições valiam na segunda. Algumas na segunda também, né? Que quando ela foi aumentando, então, que se o visitante ganhasse o primeiro jogo por 2 ou mais gols de diferença, acabava o confronto. Ou seja, você não tinha volta. Se fosse... eu lembro que Pernambuco foi um dos primeiros jogos, por isso que passou até da SBT, que eu lembro, foi Náutico e São Paulo, foi 4-1 para São Paulo, aí não teve a volta, o São Paulo se classificou. E assim foi. Aí em 2017 a CBF fez aquela mudança, já o campeonato foi bater 90 clubes, né? E as 2 primeiras fases passaram a ser de jogos únicos. A questão eram as 2 fases, mas depois tinha a terceira, os 16 avos, oitavas, quartas e semifinal. Tinha 6 fases de volta. Desse cenário agora, talvez todas as fases sejam só jogo único, como é na Copa da Inglaterra, tirando a semifinal. E hoje o cara ganha a Copa do Brasil com, sei lá, 12... Se o cara joga nos 16 avos, o cara joga 12 vezes, sei lá, sabe, de cabeça minhoca. Hoje na Copa do Brasil é 10. 10, cara, quem entra na terceira fase, né? Isso. Pronto. Quem entra na terceira fase, os da Libertadores jogam 10 vezes. O cara pode ser campeão com 5. Na Copa da Inglaterra é mais ou menos assim, tá? O cara ganha a Copa da Inglaterra com 6 jogos. Aí, de vez em quando tem alguma surpresa que vem lá de baixo e joga 7, 8. Enfim, eu não acho uma má ideia, não. Eu por exemplo, na dividida, eu gosto mais... Primeiro, eu gosto do modelo atual de volta. Eu acho que é uma característica do Brasil, não tem que pegar todas as características possíveis de outros locais. Assim, eu acho que esse é um ponto. Se vai se tentar melhorar o calendário, ok, vale o debate. O primeiro ponto para mim, eu gosto do sistema de ida e volta. Esse manteria. Mas se vai mudar, esse dá para ser. O que eu acho que a imposição, e num país do tamanho do Brasil, aí pode assim ser a final única. Essa eu acho que... a Copa do tipo nunca mais vai ter uma final e de volta do cara jogar no seu estádio. Assim, estão se criando uma cultura onde você nunca mais vai ter seu estádio recebendo a final do campeonato. Isso faz diferença, pô. A mística do estádio que ganha a Copa do Brasil, que você ganhar na casa de um rival, isso faz muita diferença. Tá aí a Copa Sul-Americana agora, todo ano muda de lugar, pô. Todo ano, literalmente, muda de lugar, pô. Já mudaram agora, Santa Cruz da Sierra vai para Assunção. Assim, não deu certo, a galera fica mudando todo ano. Assim, não precisa copiar todas as... A Sul-Americana não deu, a Libertadores eu acho que deu. Porque tá tendo jogos até agora, né? Assim, na hora que tiver como eu falei, já teve Independente Del Valle em 2016 a final, foi Independente Del Valle e Atlético Nacional. Atlético Nacional tem uma torcida gigantesca, beleza. Mas se a final foi Montevidéu, não sei como é que fica não, viu? Enfim,
Eu só não sei se o futebol ainda permite uma final como essa. Foi em 2016, não faz nem tanto tempo. E de lá para cá, o Independente Del Valle ganhou a Sul-Americana, ganhou a Recopa, continua dando trabalho. Enfim, acho que essa reformulação da Copa do Brasil pode ser interessante. E a final única na Copa do Brasil. Pô, dá para ser do jeito que é, pô. E para o país, pô, assim, o ida e volta. Assim, não tem para. Veja, você está cortando o calendário, mas ao mesmo tempo você está cortando algo que dá muita audiência, pô. Tipo. Exato, pô. Um jogo a mais aí nessa conta, pô. É um jogo, pô. Cássio, o Rodrigo tá pedindo para tu dar aquele toque no microfone. Eu tinha pedido. Desligado. Eu tinha pedido desde o começo do Não tá programa. desligado, não. Tá aqui, ó. Vou até mostrar o verdinho aqui para vocês. Dá o toquezinho, por favor. Tá desligado, tá? Precisa reconectar aí. Eu tinha pedido aqui nos bastidores desde o começo, mas você não tinha lido. Rodrigo pediu pra gente fazer esse ajuste aí. Cauê, tua visão dessas possíveis mudanças aí na Copa do Brasil? Eu sou muito tradicional nessas histórias, assim. Eu gosto muito do ida e volta, mas eu vou na linha do que Cássio disse. Se for pelo um bem, que é a história da redução do calendário de enxugar, eu acho válido. Você tem que, de alguma forma, absorver, porque realmente o que hoje tem é uma loucura de quantidade de jogos a serem disputados. Agora, eu também não curto a história de se abrir ainda muito mais brecha para outros clubes entrarem. Eu acho que aí, para não se tornar como antigamente na ditadura militar, onde tem arena, tal, bota um clube. Aquela história de antigamente. Eu acho que aí eu tentaria permanecer. Acho justa a pontuação que o Cássio fez, disso de ter algumas coisas de obrigatoriedade, pô, o cara, primeira divisão, o cara tem que estar dentro. É meio que, para mim, a obrigação de estar ali. E depois você redistribui as vagas por onde tem que ter. Se vale a pena botar também quem está na Série B, aí se discute essa redistribuição ou não. Mas eu acho que quem é Série A, automaticamente teria que ter essa vaga garantida. E depois você faria a redistribuição. Agora, para mim, a final não tem, assim, eu não consigo ver essa história de um jogo só. Para mim é sempre querer copiar essa história do opa, o que dá certo, o que lá fora é bonito, dá certo. É o que vale. Eu sou pronto. Uma das coisas que eu mais sou puto do mundo é a tentativa de sempre você querer que as competições terminem na disputa de pênalti. Para mim é você jogar sempre tentando desqualificar quem foi o melhor. E há uma tendência nessas competições no Brasil há muito tempo de estaduais de jogar para isso daí, de meio que quase que uma obrigação. Já teve estadual que a gente viu que não tinha nem diferença de saldo de gols. Se você ganhasse de um, outro ganhasse de dois, não. Pênalti. Por conta da história de ter emoção. Como se o jogo em si não tivesse já emoção. O que vale é premiar o melhor. Mas, sendo tradicional, mais como eu sou, assim, eu preferia continuar. Resumindo. Porém, diante desse cenário que a gente enxerga hoje, que a gente visualiza sendo do Campeonato Brasileiro, com tantas competições em paralelo, seria justo também dessa reduzida, essa enxugada no calendário, mas ao menos deixando aí a final com lá e cá. Ô, Cauê, só lembrando que o continuar hoje é continuar com um regulamento que a gente debateu algumas questões injustas dele. Porque não é quando o esporte cai pro Operário empatando o jogo fora de casa que esse regulamento é injusto. Mas se esse regulamento é injusto, quando coloca dois times muito próximos, vou dar um exemplo aqui, Central e Imperatriz, tá? Sim. E um deles, às vezes por uma diferença muito pequena no ranking, por ele estar abaixo no ranking, ele tem a vantagem de jogar em casa e pelo empate. E pelo empate. É uma distorção muito grande. Você pegar o Central, tá um pouco abaixo do Imperatriz no ranking, jogo único em Caruaru, né? Com o time pelo empate ou indo para os... Né? Isso eu não gosto. Exatamente.
E aí, inclusive, para ser igual à Copa da Inglaterra, é o seguinte. Por exemplo, isso não tá dito pelo menos a princípio não está dito nessa matéria Marcel Rizzo. Mas eu acho que mesmo, esse negócio do meu café com leite, embora muita gente se classifique, mas assim, veja, tira a vantagem do empate, mas também tira o mando. A Copa da Inglaterra é assim, meu irmão, é sorteio. O cara pode jogar um pequenininho contra o United, ou pode ser no Old Trafford, ou pode ser nos Estados Unidos, os caras lá com 3 mil lugares. E a lógica do sorteio é assim: o sorteio só existe se o confronto for inédito. Na próxima vez que esse jogo acontecer, pode ser daqui a 50 anos, o mando inverte. Aí você vai fazendo um banco de dados histórico. E só para alinhar o que eu disse, porque eu acabei misturando um pouquinho, a regra era, o empate era do visitante, mas nessa Copa do Brasil desse ano acabou isso. Sim. Tá? Então, por isso que eu disse que o empate, a vantagem passa a ser do mandante, é porque um Central Imperatriz, o Central joga em casa, em Caruaru, e se empatar é pênalti. Até ano passado, o Imperatriz tinha um equilíbrio desse mando de campo, dando empate para o visitante. Tiraram muito nessa de dar mais emoção, injetar emoção, e é o que Cauê se posicionou. O Cauê é meio contra forçar emoção fake, né? Ficar injetando isso, emoção de regulamento. Quando até porque o jogo em si não parece ter emoção. Até porque, Fred, eu lembro bem quando a gente discutiu isso no início do ano e a gente trouxe um quadro histórico das classificações e que mostrava que não tinha bizarrice aí. Assim, que continuavam tendo classificações e surpresas, que não era algo que, opa, a gente precisa meio que criar coeficientes que ajudam de alguma maneira os menores. Não, aconteciam. Então não precisava você ainda criar mais... bombardear mais questões para, de alguma maneira, proteger os menores. Tiago Minhoca, Cássio e Cauê já apresentaram aí os argumentos deles. Queria a tua visão, né, sobre essa possível mudança no rumo da Copa do Brasil já para 2026. Lembrando que a gente está alguns dias aí da CBF apresentar jogar todas essas cartas na mesa, né? Futuro de Copa do Brasil, futuro de Copa do Nordeste, Série D, Série C. Podem vir cartas novas aí nessas 4 competições, pelo menos, né, Minhoca? Sim. Pois é, Fred, é natural quando acontecem mudanças, já de cara, já tem uma rejeição logo de cara, porque as pessoas se acostumam com competições, né? Quando começou os pontos corridos também, tanto que levou um tempo, o pessoal é melhor mata-mata e tal. Então, toda mudança que acontece no futebol vai ter uma reclamação de algumas pessoas quanto ao formato. E qualquer mudança que vai ter, vai gerar um debate. É inevitável isso. Então, essa mudança da Copa do Brasil era o único caminho que eu enxergava para melhorar o calendário do futebol brasileiro. Só para ter uma noção, próximo ano, 2026, só a FIFA, com datas de seleção, vai pegar 22 datas no calendário. 22 datas. E beleza, começo do ano, até que dá para ponderar ali e tudo mais. Por exemplo, a Copa do Nordeste deve entrar numa data FIFA ali do começo do ano. Mas quando chega no segundo semestre, aí, meu amigo, aí o Flamengo não quer abrir mão, o Palmeiras. Tanto que a gente já está vendo aí jogos sendo agendados do Palmeiras com o Juventude, por exemplo, está marcado para a data FIFA de outubro e possivelmente do Sport do Flamengo deve ir para novembro, do Ceará, do Fortaleza, deve ir para novembro. Nesse sentido, já são 22 datas, mais 38 de Série A. A Conmebol, o melhor exemplo é o Bahia desse ano. Se o Bahia tivesse chegado na Sul-Americana, o Bahia teria disputado 19 jogos só com a Conmebol. 19 jogos só com a Conmebol. É muita data para a Conmebol. 19 datas o Bahia podia ter disputado se chegasse na final da Sul-Americana. Então, dito todas essas questões, alguém ia estar pagando pato. E aí é onde está. Não se mexe no brasileiro, não se mexe na Conmebol e não se mexe na FIFA. Então, nesse sentido, sobra para a Copa do Brasil. Não à toa, e isso já vai vir atrelado ao que pelo menos o presidente da CBF fala, né, o Sami, de que os estaduais vão ser enxugados, vão cair ali para 11 datas, é o que se especula. Então, ia sobrar possivelmente mesmo na Copa do Brasil, e eu acho que a ideia de fato é interessante. A grande questão é porque, tirando o Brasil e a Argentina, onde as Copas levam para o principal torneio do continente, que é no caso a Libertadores, todos os outros países não têm esse tipo de benefício, que é o campeão da Copa da Inglaterra, ele não vai para a Champions League. O campeão da Copa da Alemanha não vai também para a Champions League.
Então, as Copas Nacionais dos outros países, ela até em certa parte não é bem um comparativo. Fora o fato que os valores financeiros também que a Copa do Brasil paga são bem consideráveis. E como vai ser isso? Porque eu acho que isso pode mudar até no orçamento, né, nos valores, porque antes era 2 jogos que eram transmitidos, agora será um jogo apenas. Vai reduzir possivelmente a quantidade de jogos que deve exibir. Agora, eu sou muito dessa linha que Cássio falou, Cauê falou, para mim a final tem que ser em 2 jogos, nesse caso especificamente, a Copa tem que ter esse formato. Eu até colocaria também na semifinal, mas aí a depender se o calendário não vai ficar tão estrangulado a ponto de comprometer, né, datas aí para as equipes. Outra coisa que eu faria também é o que aconteceu esse ano, né, que conseguiram corrigir ali por contexto. Eu deixaria a final da Copa do Brasil para o final da temporada. Eu acho bem mais interessante, bem mais atrativo terminar com uma Copa terminando, sabe, o calendário brasileiro de maneira mais interessante. Até porque eu acho que, por exemplo, né, eu até cito, a equipe que é campeã da Libertadores, beleza, ela pode querer ser campeã da Copa do Brasil, mas se ela for jogar lá o Intercontinental, sabe assim, ela já está garantida na Libertadores do próximo ano. Então, assim, ela pode fazer um time alternativo para tentar ser campeão da Copa do Brasil para focar no Intercontinental. Ou, no caso, largar o Intercontinental para focar na Copa do Brasil. Então, dito isso, eu acho que é uma medida acertada da CBF. Agora vamos ver como é que isso vai ser na prática. Acho até, não vou duvidar, que pode ter mais quantidade de clubes sim na Copa do Brasil do próximo ano. Porque eu acho que Samir vai tentar agradar todo mundo. Vai tentar... exato. Mas eu acho que tem que ter, pô. Também acho que tem que ter, eu acho que é para... Mas assim, e concordo muito com o que o Cássio menciona, Cauê. Não só clubes assim, Série A é obrigatório, tá? O Mirassol esse ano não disputou a Copa do Brasil. O Santos, pô. Não, o Santos não disputou ano passado. Isso. Não, esse ano foi o Mirassol. Mas eu colocaria clubes da Série B, equipes da Série C, a própria Série D, eu já vi, eu tô lembrado agora o nome do rapaz, que ele tem um site, onde ele falava que as equipes que caem no jogo que vale acesso já está garantida na Série D do próximo ano. Você imagina um clube que não está garantido na Série D do próximo ano, está lá no jogo do acesso, o cara perde, tendo possivelmente a melhor campanha da competição, e o cara não vai disputar o isso da D era para realmente você ter esse balizamento. Os 16 ficam. 16, fica daqui para tal. Os do mata-mata da Série D, né? Ou seja, se garante na Série D e se garante na Copa do Brasil. Exatamente. É porque no futebol brasileiro, assim, é como a política, e a gente está num dia onde a Câmara foi brincadeira, viu? E assim, no fim das contas, assim, é um pouco do meu medo da Copa do Nordeste estar sendo organizada nesse momento, que é o seguinte: são 5 presidentes de federações que estão organizando o novo regulamento da Copa do Nordeste. Tomara que não seja o caso, mas é difícil não achar que eles farão o que vai ser melhor para as federações. Vai ser melhor para os clubes, mas sobretudo para as federações também. Ou seja, é impossível que eles façam alguma coisa que seja benéfica para os clubes em detrimento das federações. E é um pouco do que vai acontecer nessa Copa do Brasil. No fim das contas, vai ser tudo político. Vai aumentar para dar não sei quantas vagas para os estaduais. Inclusive, foi tirando peso do ranking. Nos últimos anos, a Copa do Brasil estava classificando 80 clubes através dos estaduais. Assim, ia dando cada vez mais peso. Assim, eu acho que o estadual tem que continuar existindo, mas assim, você não precisa forçar um valor nele dessa forma, não. Então, assim, eu acho que cara que é Série A, Série B, Série C, pode jogar a Copa do Brasil. Série A, eu acho inacreditável que essa regra já não existe. É inadmissível. A Copa do Brasil já está na sua 37ª edição. Essa regra não existe hoje. Porque quando ela surgiu em 89, com 32 clubes, ela surgiu dentro de uma lacuna que ficou no futebol brasileiro depois da reorganização do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele dava vaga para todas as federações, na parte dos anos 80. Aí, na hora que isso acaba ali, de 87 para 88, naquela virada do Campeonato Brasileiro de 87, da forma como foi, e com 88, que já começa a ter as divisões de acesso no mesmo ano, muitos estados já foram limados do Campeonato Brasileiro. E em 89, aí a CBF, já existiam as Copas Nacionais famosas em outros países, aí a CBF criou, e o Brasil tinha 2 vagas na Libertadores, o campeão e o vice. Aí tirou a vaga do vice e deu para o campeão na Copa do Brasil. E naquele momento, todos os estados tinham vaga, alguns com os vice-campeões e outros com campeões. A curiosidade é a seguinte: em 89, não eram 27 estados com campeonato, só 22, 5 estados. O Tocantins tinha acabado de ser criado, né, em 88, e outros estados, como o próprio Tocantins, por exemplo, eram amadores.
O último, por exemplo, foi Roraima, que foi até 95, foi o último campeonato, já falei isso aqui, até matéria muito boa da placar. Primeiro estadual profissional da história de Roraima, teve 3 times. Ou seja, a Copa do Brasil, ela foi feita para dar todos os estágios, mas nem tinha estágios profissionais. Hoje, então naquele momento, só você poderia, o campeonato de 32 times, você não poderia não fazer sentido o brasileiro ali, não, tem que botar todo mundo que joga na primeira divisão. Era um outro cenário, era outra configuração. Mas na hora que a Copa do Brasil se estabiliza no calendário do jeito que é, o brasileiro já está há 20 anos sendo de pontos corridos. Quantidade de clubes, né? A quantidade de clubes. E, assim, não tem uma regra que todo mundo da primeira divisão, assim, não faz sentido nenhum, assim, é proposital, só pode. Assim. E só um detalhe a mais, viu, Fred, também que é importante destacar, né? Miguel até traz essa questão, que é a gente observar aonde as equipes vão ingressar. Porque como vai ser, se aumentar a quantidade, né? Por exemplo, assim, uma equipe de Série A, por mais que ela não esteja na Libertadores, ela vai entrar numa segunda fase. Por exemplo, o que é que acontece com o campeão na Copa do Nordeste? O que é que acontece com o campeão da Copa Verde? O que é que vai acontecer com os times da Libertadores? Para também não ter aquela coisa... Como vai ser jogo único, como o Cássio falou, se o cara já entra na terceira fase, que é uma fase a 16 avos ali, né? O cara já entra no setão para ter 5 jogos para ser campeão, beleza. Mas desde que não seja exagerado, como foi há um tempo atrás, que essas equipes já entravam nas oitavas de final. Que era assim, era 16 vagas e 11. 11 equipes já 80 disputavam 5. Não, aí os caras lá de trás, sim, para ter 5 vagas para entrar nisso aí. Então, eu espero que eles consigam equilibrar isso. Obviamente, por questão de calendário, uma equipe que vai disputar torneio internacional tem que ter aí um momento onde não pese tanto. Mas, assim, tá tudo num cenário aberto. Eu acho que vai ter muita crítica, mas eu espero que eles consigam fazer uma coisa pelo menos mais equilibrada para conseguir comportar um calendário muito pesado como é o do futebol brasileiro. Eu acho que, como inclusive a gente já havia debatido nos nossos programas, era necessária uma mudança. Eu acho que a fórmula atual, entre aspas, porque esse ano já foi um ajuste, né, da fórmula, ela vem mudando. Essa fórmula, ela tem distorções que são graves, como essa que eu falei já aqui nesse programa, de você ter 2 times muito próximos. Eu usei o exemplo de Central e Imperatriz, e um deles ter um mando de campo e o empate ainda ser pênalti, times separados por poucos pontos no ranking e o menor tendo essa vantagem. A gente já havia debatido, ok, faz jogo único, sempre com empate sendo pênalti, mas sorteia o mando de campo. Deixa isso em aberto. Então, eu acho que essa mudança é uma mudança correta. Tá? Primeira e segunda rodadas, como vem sendo, ok. A partir da terceira, a gente entra realmente num cenário novo, 100% novo. No aperto de datas de 2026, faz todo sentido. Projetando anos mais tranquilos, como 2027... Mas não tem 2028, como fazer isso, Fred. Eu sei. A partir de 26, mas não dá para dizer só em 26. Todos os anos de 26 para frente vão ser assim. Não tem nenhum ano com folga. Não, mas Cássio, veja só. Não ter... Em 2027 não tem Mundial de Clubes, não tem Copa do Mundo. Então você já tem... Tem a Copa do Mundo Feminina que vai parar o Brasil. É feminina, mas ela é mais... Em 28 tem a Olimpíada. De 2027. Em 2031 ela não vai existir no Brasil. Então vai ser o 2031. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para ano que vem me parece tudo muito fácil, tudo muito correto. E eu assinaria embaixo de tudo. Para uma mudança mais duradoura, eu não sei até que ponto ser uma rodada só não é uma única demanda para diminuir datas. Me parece, e até pelo que Minhoca falou, que é isso. Veja, a gente vai ter uma redução de datas na Copa do Brasil porque não cabe mais. Só que a Copa do Brasil hoje paga muito bem. Quanto será a redução de valores com as datas sendo reduzidas? Tá? Talvez seja um caminho para a gente ter um calendário mais racional, talvez. Então, se for para debater algo dentro do aspecto do calendário, sendo um caminho sem volta, eu acho que não tem nem debate. É imposição dos novos tempos. Nem tão novos assim.
né, que todo mundo fica chocado com a quantidade de jogos que os clubes brasileiros fazem. Você estaria tirando aí jogos dessa conta. Eu acho aceitável, tá? Dentro desse contexto, eu faria jogo único o campeonato inteiro. Não vai ser jogo único, eu faria jogo único o campeonato inteiro. Cogitando não fazer a final. E olhe que eu gosto do modelo de jogo único na final. Eu colocaria semifinal e final, no mínimo. Eu acho que os jogos de ida e volta, eles têm uma história muito legal para contar, mas às vezes também eles geram anticlímax. Não é comum, mas a gente viu agora na Copa do Nordeste, né? Mas na semifinal e final você meio que, tipo, ó, chegou gente aí onde não vai ter anticlímax. E se tiver, parabéns pro outro lado, mas assim, não... Mas o que eu vejo é isso, assim, eu gosto do regulamento, não vejo problema pro jogo único, eu acho que o jogo único, ele cria uma sensação de festa, mas tem uma coisa que me incomoda, olha que eu sou um defensor de jogo único. A Libertadores é assim, a Sul-Americana é assim, a Champions é assim. Pô, vamos ter pelo menos uma mantendo a tradição, não precisa tirar a tradição de todas. Tá? A gente só teria o quê? Os estaduais. E eu nem sei se a Copa do Nordeste vai conseguir ter ida e volta. A gente teria só os estaduais com ida e volta. E olha Eu já lá, acho que Fred. Se o ainda, estadual olhe não lá, vai ter que e olhe apertar. lá. No Rio já se exatamente. pensa em fazer uma final única no Maracanã, por exemplo. Porque aqui mesmo, no Recife, é bem capaz de meter na arena jogo único. Não duvido nada. Que eu não acho tem um ideia campo ruim, não. neutro? Pronto. Nos Não tem um campo estaduais, neutro? nos estaduais eu assinaria agora. Mas aí é um contrassenso, Fred. Porque assim, você mesmo coloca assim, tem que ver como é que vai pagar. Por exemplo, o Pernambuco já paga mal. Se tirar um jogo da final, onde você vai tirar um jogo que você tem a garantia que vai dar vê a 35 renda. pontos. E a renda, pô? E a renda? Você vai Mas, tirar a Cássio, renda. então nessa Exatamente, linha você vai perfeito. tirar Você vai tirar a renda. 1 milhão, pronto. Que é quase 1 audiência. milhão, vê. Mas nessa Tira linha um você milhão. não tira nunca. Você tira isso para manter um jogo de turno que não vale nada. Veja, Exato. Concordo. Mas você usa esse argumento sempre. Então, assim, você é um cara que é sempre contra esse jogo. Eu nunca vi você dar um posicionamento a favor do jogo único. Na Libertadores Não foi gosto muito, contra, não. na Sul-Americana foi contra. Eu acho que. Não, da Sul-Americana tá provado que é ruim. Assim, da Libertadores até que tá acontecendo. Da Sul-Americana não é minha opinião, não. É o que está estabelecido. Eu acho que dentro dos estaduais, assim, tão deficitários, você tirar um jogo que você sabe que enche, que sabe que dá audiência, caramba. A gente não está falando de um torneio que paga 500 milhões de reais. E ainda assim é discutível. No caso da Copa do Brasil, ele está pagando que paga 3, 5 milhões. Aí se você tirar esse jogo, vai pagar quanto? Vai ter qual retorno? Vai tirar 1 milhão de reais de um clube que já está pagando para jogar aquele campeonato. Sei não. É isso, tá? Cartas na mesa aqui. Nesse caso, especulações das cartas que vão para a mesa. Tá marcado para quando, Minhoca? Outubro. Olha, dizem que, como o próprio Riso menciona, né, que deve até o mês que vem, então até final de outubro aí. Eu acredito que meados de outubro a gente vai conhecer. Possivelmente vai vazar algumas informações e tudo mais, como o Riso ele é muito bom assim, em termos de apuração quanto a essas coisas da CBF. E aí a gente vai talvez conhecer a possível Copa do Nordeste, a possível nova Série D, né? Falaram de Série E, mas não vai acontecer, pelo menos em princípio não. Mas mudanças devem acontecer significativas para o próximo ano. E vamos ver como é que isso vai ser na prática. Porque eu já fiz aqui a minha simulação de calendário e eu falei, a CBF, mesmo reduzindo aí para 11 estaduais, vai ter complicação. E, enfim, só na hora que a gente vê isso todo montado que a gente vai conseguir fazer um programa realmente completo para debater tudo isso. Mas a conclusão aqui, né, com opiniões divergentes para um lado, para o outro, a conclusão aqui é que é inevitável, né? É inevitável. É que o que está vindo aí é inevitável. Essa redução da Copa do Brasil se apresenta como algo... É uma redução, depende de você olha, que talvez ela aumente a quantidade de clubes, mas reduza... mas é importante, até aquele debate que a UE trouxe. Pode botar 120 clubes, todos jogando a primeira rodada na mesma data, você não aumentou uma data do campeonato. Mas aí não vai fazer isso, pô. Já não faz isso há mais de 10 anos. Os da Libertadores vão continuar entrando depois. Pô. Não, eu sei, óbvio, Cássio. Eu estou dizendo o seguinte: a grande questão... você pode aumentar à vontade desde que você não aumente rodadas. Porque você é capaz de, numa terça, quarta e quinta, colocar
70, 80 clubes Não, para perceba, jogar. Fred. Veja, hoje, como eu tenho tirado aquela dúvida com o Minhoca, o time que vem na Libertadores para ser campeão, hoje, ele precisa de 10 jogos. Se esse time fosse campeão com 10 jogos em fases únicas, a Copa do Brasil teria quantos times, meu Deus? Teria... Ia ter muito. É ia porque ter talvez ia uns- ter uma questão de inserção dependendo Não, da se fase. fosse toda a fase, eu acho que ia ter 512, eu acho. É. Porque, então, É, assim, vai basicamente. diminuir. Mas a grande questão, a gente até. E aí também não vamos adentrar muito, a gente até já debateu isso. Quando de fato sair como vai ser a Copa do Brasil, pode debater de novo. Que é aquela questão que a gente vê muito na primeira e na segunda fase. Jogos sem transmissão, jogos sem VAR, ainda é um risco muito grande, sabe? Um clube muitos, tá lá, muitos. o dinheiro valendo muito, não tem árbitro de vídeo, não tem transmissão muitas vezes, e isso compromete muito uma competição que é tão valiosa e que vale, né, uma vaga de Libertadores do próximo ano. Ô Fred, fala. desculpa chegar aqui já no meio do assunto, mas vocês falaram alguma coisa sobre extensão da quantidade de times? Sim, citou que esse que foi justamente o que eu estava falando agora. Ter mais times não significa ter mais datas, sobretudo com essa linha de ser um jogo só durante a Copa do Brasil inteira. Porque é aquilo que eu acabei de falar. Você pode botar 100 times para jogar na mesma semana, não tem problema. Tá? O aumento do número de times não significa um aumento. Claro que gera uma fase a mais, possível. Uma fase a mais, 2 fases a mais. Mas a tendência, como também foi falado aqui, é que o aumento do número de times faça com que nem todas as equipes joguem a primeira rodada, né? Que façam uma espécie de rodadas -1, rodada -2, até chegar ao que hoje a gente trata como começo, Atos. Tá, é porque no último mês eu consegui acompanhar de bastidores a ida de representantes do Náutico lá na CBF, e o assunto está muito quente na CBF nesse último mês, sobre Copa do Brasil, sobre essas mudanças que vai ter na Copa do Brasil, e há uma expectativa grande para esse aumento de times, inclusive indicando uma possibilidade do campeão da Série C ter uma vaga na Copa do Brasil, que despertou o interesse total do Náutico. Não, se esse aumento, Cássio, vier do jeito que tá falando, entra todo mundo, né? Veja, se o campeão da Série C vai ter vaga, dá para entender que quem tá na B e na A tem, né? Assim, Não, porque às vezes eles dão apenas para campeões, né? Que é o não, campeão da tô Série falando de B. uma questão lógica, mas é que os caras não trabalham muito com lógica, mas se fosse lógica. Mas seria correto. Seria correto, ou seja, Eu acho, e poderia ter você campeão garante pra as duas Série B. principais divisões e a Claro. terceira é o campeão, pelo menos. E a depender do contexto, de onde o que você está ganhando, né? Você pode avançar numa fase mais adiantada ou não. É porque, assim, é um debate muito difícil. Não é uma situação fácil, não. Qualquer decisão... Você vai colocar um campeão da Copa do Nordeste, por exemplo, o caso da Copa do Nordeste desse ano, né? O Bahia tem tudo para ganhar a vaga na Libertadores e, no caso, Confiança, possivelmente pode ir mais avançado. E aí vem a avaliação baseada no time. Como é que o Confiança, uma equipe da Série C, tá na frente? Mas é isso, pô. Teve Aconteceu, no final da mérito. competição. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que fazer. Às vezes acontece situação como essa. E aí, só um detalhe, né, que o Fred estava mencionando ali. Essa questão dos potes, Fred, muitas vezes acontece, porque, por exemplo, tá lá um time de Rondônia, o São Raimundo, de Roraima, todo ano disputando Série D, todo ano disputando Copa do Brasil, todo ano tá pontuando ali, mesmo que cai na primeira fase. Aí veio o Votuporanguense, lá de São Paulo, uma equipe considerada, sei lá, promissora no futebol paulista. Tá Ainda zerado. pela Copa Paulista. Aí ela vai lá pro pote H, ela vai lá pro pote mais fraco, porque ela não teve um retrospecto recente. Aí se torna desequilíbrio, muitas vezes. O fato de uma equipe do pote H, às vezes, até ser bem mais forte do que uma equipe do pote D. A depender desse desenho, porque boa parte das equipes nem disputam a primeira fase, estão na Libertadores ou já estão numa fase mais adiantada. Agora, um ponto que eu me lembrei agora há pouco, entrando mais equipes, é a divisão do bolo do dinheiro, né? Você com redução de jogos. Mas aí faz essas fases anteriores. Aí o dinheiro pode estar sendo multiplicado também, a gente não sabe, pô. Tem a quantidade de aí precisa bet, multiplicar. então, Porque veja, se o dinheiro for para das tirar, a turma vai reclamar.
Mas presta É atenção. isso que eu falei. É. Dinheiro de cota é o dinheiro que a TV paga. Mas Então, a TV vai ter menos jogos. Não, Se é não isso vai que eu ter tô de dizendo. volta. Vai diminuir a Tendo cota. esses jogos, a TV vai pagar menos, porque antes ela estava pagando para 2 jogos, ser exibido umas quartas de final. Agora ela vai exibir só um. Exatamente. Então, isso pode mudar o bolo de dinheiro da Copa do E Brasil. mais gente para dividir, e mais gente lá de dividir. trás que não gera receita para a história, tendo que pegar dinheiro. Mas aí, Cauê, eles fazem uma cota bem pequenininha. Eles botam uma mesmo cota assim, bem pequenininha, mas mesmo mas assim. sai uma laminha, né? Porque você bota mais 10 times, mesmo sendo pequenininho, tu vai ter que tirar de alguém. Teoricamente é para tirar de um finalista, de um semifinalista, porque ali as cotas já são muito absurdas, né? Assim, em termos de comparativo aos que querem. E tem que ser, mas não nessa proporção aí. Só semifinais teria ida e volta? Não. Por enquanto, a ideia aí que quem trouxe Marcel Riso é jogo único até a semifinal. O que eles estão estudando é saber se a final também seria para jogo único. Mas até agora, se fizer essa mudança de jogo único até a semifinal, beleza. Aí a semifinal 2 jogos, a final 2 jogos. Agora, se aderir às duas situações aí, não tem lógica nenhuma. A única rodada que vai ter ida e volta é a semifinal. Não teria não. Nenhuma teria. Não. Nenhuma teria, Nenhuma e aí, teria. no caso, possivelmente a final também é jogo único. Até semifinais inclui as semifinais. Isso. Ah, sim, beleza, ok. Isso, é jogo único nas quartas. O que está na dúvida é se a final também seria. Isso. E transformaria a Copa do Brasil num torneio. Mas enfim, né? Tem uma certa dúvida Deixa eu sobre debater tudo isso aí na frente. Né? que a gente segue para o comentário. Gustavo Egito fez um cálculo básico aqui, tá? Mas é importante trazer. Com 7 datas em jogo único, daria para colocar 128 clubes nas 7 datas, tá? Com 8 datas, daria para 256 clubes. Né? Então, não vai precisar disso tudo, né? Mas uma chave tendo como base 128, não que tenham 128 clubes, né? Porque muitos seriam bye. É o que pode acabar sendo desenhado aí, tá? É isso.